sempre alcança. Louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. São 7h20 já, mas amém. Deus tem se movido em nosso meio, mas continuará se movendo principalmente pela palavra que hoje Ele, através do seu Espírito, nos iluminará a entender. Toda a palavra revelada de Deus carece da manifestação de seu Espírito. Sem o Espírito, amados, a letra, ela é morta. A gente pode conhecer de capa a capa a Bíblia. Qualquer homem pode conhecer a Bíblia de capa a capa, do primeiro versículo de Gênesis ao último de Apocalipse. Mas se não tiver a ação do Espírito de Deus, esse conhecimento será técnico, histórico, mas no momento em que ela tiver que se manifestar com a vida, ela não poderá, porque na realidade o agente vivificante, né, da palavra de Deus é o Espírito Santo. Então, louvado seja Deus por isso. Então, que o Espírito Santo nos ilumine, nos mostre os caminhos nesta noite da sua bendita palavra. Diz assim, capítulo 9, eu falei? Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, uma história muito conhecida, e todos nós, como crentes, devemos conhecer essa história, a conversão do apóstolo Paulo, algo, né, fundamental nos planos de Deus para a edificação da sua igreja. Um homem, como a própria palavra de Deus diz, se referindo a ele, um vaso escolhido, tremendo, né, queridos? Mas com tanta obra para fazer e com tanto sofrimento, queridos, e lutas, e dores, e perdas que ele teve que enfrentar, mas no final de tudo isso, toda a sua reputação, toda a sua riqueza, todo o seu potencial humano, que poderia ser, né, administrado para qualquer coisa, porque este homem aqui poderia ser qualquer coisa na vida. Um homem inteligente, capaz, um homem formado nas melhores escolas, um homem sem nenhum problema de ter exclusividade de propósito. Se tivesse que fazer, ele ia lá e fazia, não importava quando, onde, não importava se estava acompanhado ou não. Então, amados, poderia ser o melhor profissional de todos os tempos, poderia ser o maior empresário, poderia ser o maior, né, industrial, poderia ser o maior político, talvez, de todos os tempos, mas ele, para a glória de Deus, foi o maior apóstolo de todos os tempos. Amém? Foi o maior ganhador de vidas, formador de igreja, que a história do homem já pôde, né, escrever, presenciar, conhecer. Então, louvado seja Deus, porque, amados, todo o potencial, toda a capacidade, tudo aquilo que em nós habita e que foi gerado por esses genes abençoados que você tem, né? Herança bendita do teu pai, essa inteligência, essa força, essa coragem, essa beleza, né? Tudo isso que você recebeu da herança de seus pais, né? Somados agora com aquilo que vem do Pai Celestial, com a herança, com o gene espiritual que vem de Deus nas nossas vidas, amados, essa combinação nos torna imbatíveis. Amém? Diga no Senhor, eu sou imbatível. Amém, amados? Não há nada nesta terra que possa prevalecer com você. Pode dar uma briga boa. Tem coisa que vem na vida da gente e oferece uma briga boa, uma grande resistência. Tem aí uns inimigos saradões por aí, que vem, na realidade, com muita força e violência, mas pode ser grande, pode ser alto, pode ser largo, pode ter força, pode ter muito conhecimento e sabedoria deste mundo, mas eu vou te dizer uma coisa, aquele que habita em nós, aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Amém, amados? E é para isso que Deus está te chamando, Ele está te capacitando, está te forjando, está te formando, está te formatando. Amém, amados? Para que você vá e dê muitos frutos e os vossos frutos sejam frutos que permaneçam. Não adianta da manhã apodrece. Amém? Não adianta fruto que vem hoje com a força total e amanhã murcha, já encosta, já não dá mais. Não. Vem, amados, o fruto, o tipo de fruto que Deus quer que a gente gere, é um fruto permanente, não morre. Amém, amados? É um fruto que permanece. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas
para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao se aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai na rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Porém respondeu: tenho ouvido a respeito desse homem dos males, além. Trouxe aos príncipes sacerdotes. Do apóstolo Paulo, e a gente vai ver aqui algumas coisas, como ela se processa, como a gente tem que se portar e comportar. Aquilo que, a nosso respeito, se manifesta. Se for preciso, para aquilo que ele planejou a teu e ao meu respeito se complete dentro dos dias chamado vida. A questão é, amados, nós também temos que fazer de tudo para que a obra de Deus planejada por Ele a nosso respeito assim se manifeste, porque poderá ser que em nós, havendo algum impedimento, a plenitude da vontade de Deus não se manifeste em nossas vidas. Bem, o apóstolo Paulo aqui acordou de manhã com uma vontade muito grande de caçar crente, de buscar, de bater em portas, meter o pé nas portas, entrar abruptamente, com muita violência, armado, cercado de muitos guardas, centuriões, gente, amados, que também tinha uma gana, que também tinha um propósito. Achar, caçar, buscar, encontrar crentes, onde quer que esses crentes estivessem tocados, para dali arrancarem esses crentes, tirarem deles ali todo o seu chão, toda a sua realidade espiritual, toda a sua convicção e fé, encarcerando-os, levando-os, queridos, a masmorras, levando-os a lugares muito sombrios, prisões, queridos, preparadas previamente para colocar ali crentes em Cristo Jesus, que estavam ali no caminho. O apóstolo Paulo chega para ali, o sumo sacerdote, e diz: ei, me dê cartas para que eu possa buscar crentes, estarei indo para Damasco, e se porventura ali houver alguns do caminho, eu os tirarei do caminho.
Este era o propósito de Saulo, queridos, que tinha no seu coração a habilitação do erro. O ministério do erro estava habilitado num homem muito forte, num homem, queridos, decidido. Havia, amados, na mão do diabo, alguém muito forte, um vaso muito poderoso, um vaso, queridos, um instrumento, amados, muito afinado, preparado, de um caráter, queridos, e de uma vontade, de uma personalidade, sabe, de um temperamento ideal, aleluia, para os propósitos que naqueles dias o diabo intentava, que era, amados, perseguir Deus, perseguindo os crentes, porque é isso que o diabo faz. Ao me perseguir, ao perseguir você que confessa o nome de Jesus, ele na realidade está tentando, sabe, com as suas limitações, ele está procurando perseguir a Deus. Tanto, queridos, que quando Jesus aparece ali, então para Paulo, numa visão extraordinária, Jesus indaga, Jesus faz essa pergunta a Saulo: Saulo, por que me persegues? Ele não pergunta por que persegues a minha amada igreja, não. Ele pergunta: Paulo, por que me persegues? Ou seja, amados, toda perseguição, né, incrementada pelo inferno contra o crente tem a intenção, amado, amada, de causar distúrbios nos céus, de incomodar os céus, de perseguir o próprio nome de Deus. E assim, amados, todas as vezes que nós, como crentes nesta terra, somos perseguidos e nos deixamos ser levados para masmorras morais, para masmorras espirituais, para masmorras sentimentais, para masmorras, queridos, que significam a nossa queda, o nosso abatimento como crente, o nosso mau testemunho, queridos, não estamos comprometendo a nossa índole, não estamos comprometendo a nossa reputação, mas no mundo espiritual há uma acusação contra Deus. Vistes Deus como aquele que disse que te amava, caiu. Vistes Deus como aquele que um dia cantou, adorou a ti em espírito e em verdade, agora se prostra diante de mim e diante dos erros que eu imputei, que eu coloquei, que eu mostrei a este. Queridos, é muito sério quando nós, na terra, infringimos a lei santa do Senhor. Quando nós, amados, caímos na nossa fé, abdicamos dos valores espirituais. Assim, amados, somos como aqueles que, perseguidos pelo apóstolo Paulo naqueles dias e outros, eram levados, tirados, sabe, dos seus lares, das suas casas, onde, amados, estava se realizando cultos ao Senhor, onde se estava estabelecendo a igreja de Jesus Cristo. Queridos, esses homens, mulheres, crianças eram sacadas, arrancadas, arrebatadas de suas casas e levadas para a masmorra, para que a voz deles se calasse, para que o louvor não ecoasse nas cidades, para que a adoração a Deus não acontecesse e principalmente para que o evangelho não proliferasse. E esse espírito que habitava em Saulo naqueles dias, que tinha dias antes visto a morte do primeiro mártir, chamado Estevão. Você talvez conheça essa história. A palavra de Deus diz que por amor ao evangelho, Estevão abriu mão de toda a sua vida, de toda a sua reputação, de todos os seus valores, de todo o seu futuro, que também deveria ser muito promissor. Tratava-se de um homem muito inteligente, capaz, que poderia chegar a qualquer lugar se quisesse. Mas um dia o evangelho chegou a este homem e ele se tornou o melhor diácono daqueles dias, um homem cheio do Espírito de Deus, que tinha um testemunho que ninguém nada nesta terra calava. Ele falava em praças públicas, ele anunciava o amor de Jesus Cristo. Deus operava milagres através da sua vida. Ele não sonegava o trabalho de Deus nesta terra. Nada nesta vida o tirava do centro da vontade de Deus. O que aconteceu com este homem? Foi levado a uma praça pública para ser apedrejado. Que vantagem há então em amar a Deus nesta terra? Que vantagem há então em anunciar o evangelho de Deus? Vou ter para mim perseguições? Vai. Vou ter para mim, vou criar para mim situações difíceis? Vai. Vou criar inimizades? Vai. Vou ter que romper com laços humanos? Sim. Mas qual é a vantagem? A vantagem é que quando essa vida passar, você estará ao lado de Estevão, ao lado de Paulo, mas principalmente ao lado de Jesus Cristo, lá na glória, porque aqui nós estamos sendo a vida eterna em Cristo. E é assim, amados, mudando, nos permitindo ser transformados,
criando dentro da gente uma fome de Deus, tamanha, que nada, nenhum alimento desta terra me supriu, exerceu sobre mim algum ensino. Esses dias, ele fez uma jantinha gostosa, uma feirinha, sempre, digo no bom sentido, aquela coisa do dia que seria para os prato principal, muitos desejinhos, fez uma linguiça frita, tinha lá uma sala bem gostosa, tinha mais uma coisinha, basicão, martelo, quarta-feira, coisinha barra, certo? Que é linguiça frita, né? Tal, é assim. O problema, mas eu fui jantar na hora, tinha um cozinheiro lá da França fazendo um prato. Amado, e eu fui jantar assistindo televisão, e o cara estava fazendo um prato lá delicioso, coisa assim, arte, cheia de ingredientes que eu nunca vi na minha vida, né? Não sei nem o cheiro, mas tinha uma cara de ser uma delícia. E eu olhava para aquela linguicinha que até aquele momento estava servindo, estava certo, estava ótimo, ia matar a fome. Mas a hora que aquele bendito daquele cozinheiro, daquele chefe, grand chef de cuisine, né? Começou a preparar aquele negócio, amado, a minha televisão, que nem imagem tem direito, começou a ser cheiro. Que nem pega direito os canal, começou a dar um cheiro de uma delícia. E eu olhava para aquela TV, olhava para aquele pratinho, olhava para aquela TV, olhava para aquele pratinho. Aí Deus falou para mim assim, come a linguiça, porque é isso que vai te sustentar. Aquilo está longe demais. E eu comi e dei glória a Deus. Amados, muitas vezes, sabe, o diabo coloca um grande chefe de cuisine na nossa frente, preparando um alimento, amados, dos mais apreciados, com uma cara fantástica, um cheiro, sabe, amados, que para muitos é irresistível. Mas eu vou te dizer, havia um homem, este homem era Saulo, que comia das melhores comidas daquela época. A religião lhe servia os melhores pratos. Os homens ricos da época se dobravam diante daquele homem que tinha um potencial. Sabe, amados, ele ainda não era muita coisa, mas todo mundo sabia que ele ia ser um grande homem, um grande líder. E daqui a pouco, queridos, teriam que todos se dobrar diante dele. Então já o tratavam direito. É aquela coisa, sabe, quando recebe promoção, ou quando você ainda não sabe que vai ser promovido, aquele cara que nem olhava para a tua cara, começa a te dar bom dia, boa noite, boa tarde, né? Porque já sabe que você vai ser promovido, né? Você não sabe ainda. Você fala, ué, esse cara nem olhava para minha cara, agora está me... É porque agora você vai mandar, é porque agora você vai ter poder. Então era assim naqueles dias. Olhavam para o Paulo, ele não era grande coisa assim, mas sabiam, este homem vai chegar. E por trás dele havia, queridos, um mundo tenebroso que potencializava mesmo. O seu potencial humano era só... Era encampado por um poder sobrenatural, queridos, que pode levar muita gente a lugares muito altos e muito longe. Mas a palavra de Deus diz que os caminhos que o oculto leva, que o maligno leva, podem ser grandes, podem ser altos, mas o fim deles é morte e destruição. Em contrapartida, o que serve a Deus, o que busca o Senhor, muitas vezes, amados, é com choro, é com lamento, é com oração, é com jejum, que se alcança alguma coisinha de vez em quando se prega aí, amados, um evangelho fácil. A realidade, amados, é que aquilo que vem de fato de Deus é duro, é cheio de lágrima, tem que ter suor, se tiver que pingar gota de sangue, tem que pingar, porque é de alto valor. O que vem do céu é valoroso demais para se negociar. Mas o apóstolo Paulo aqui sentava na mesa de qualquer pessoa, comia qualquer prato desses. Homens ricos, poderosos, valorosos. Gente, sabe, amados, que investia no futuro promissor daquele homem. Mas quando ele se deparou, indo realizar o que ele mais gostava de fazer, havia um potencial de morte e destruição do que era de Deus nesta terra. Mas mesmo assim, esse homem estando cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de vontade de destruir o seu coração a crentes, quando no caminho de Damasco, ele se deparou com Cristo, ele abriu mão de todos aqueles valores, ele deixou de sentar na mesa dos poderosos, ele entendeu que tudo aquilo que era belo, bonito e caro,
nada valia, porque agora ele encontrara de fato a verdadeira motivação do homem, chama-se Deus nessa terra. Ele havia, como eu estava dizendo, visto Estevão há pouco tempo, sendo apedrejado que também abriu mão de muitos valores, e que também começou a ter que conquistar lentamente as coisas nessa terra, porque tudo agora se opunha a ele. Mas não obstante a isso, agora com uma proposta de morrer publicamente, quando lhe perguntaram, negas a esse Deus a quem agora pregas por aí? Ele disse, não, eu não nego, então irás morrer. Tá bom, então eu morro, mas eu não abrirei mão deste Deus. E a palavra de Deus diz que de fato os homens o levaram. E a palavra de Deus diz que, segundo o costume da época, os principais das sinagogas eram os primeiros a deixar as suas capas, né, aos pés de alguém que guardasse, para ter o privilégio de dar as primeiras pedradas. Subiam no alto do monte, e ali então com pedras grandes, queridos, não eram pedrinhas, não era brincadeira de tiro ao alvo, não. Era para matar. Eram pedras desse tamanho, que um homem quase não conseguia levar, para poder então arremessar, e ali tentar acertar algum lugar que pudesse levar ao fim a vida daquele que estava sendo apedrejado. A palavra de Deus diz que os principais buscaram um jovem chamado Saulo. Só estava no início, mas os principais da sinagoga já estavam deixando as suas vestes aos pés do apóstolo Paulo. Talvez o mundo veja muito potencial na tua vida. Talvez amigos vejam grandes potenciais. Talvez muitas coisas e pessoas vejam grandes potenciais e estão deixando as suas vestes aos teus pés. Mas eu vou te dizer, sabe, amados, podem ser vestes que apedrejarão o crente, que apedrejarão o evangelho de Cristo, que apedrejarão os bons costumes, que aniquilarão o casamento, que aniquilarão a relação homem e mulher, que aniquilarão, amados, a paciência, a perseverança, a fé, a humildade. E eu vou te dizer, por aí, amados, tem muitos crentes que vão na igreja, estão diante de Deus, mas têm aos seus pés roupas de homens que apedrejam o evangelho de Jesus Cristo. E Saulo, ele era um que tinha, usualmente, pés de autoridades espirituais malignas aos seus pés. Mas, então, diz a palavra do Senhor que desejando, por fim, amados, a isto, ele indo para Damasco, pede as cartas de autorização do sumo sacerdote. Este rapidamente lhe confere essas cartas. Então agora, com autoridade, com legalidade, no mundo espiritual, ele vai de encontro à mortandade de crentes. E eu preciso te dizer sobre essas cartas. Amados, a legalidade é algo que o diabo precisa nas nossas vidas. Cartas assinadas, autorizando dano, precisam ser dadas para que o inimigo, amada, possa bater na nossa porta e aí então tentar causar algum dano em nossas vidas. E sabe, amados, quem é que dá essa autorização? Sabe quem é que muitas vezes tem que se permitir que um espírito maligno atinja um crente, impacte a vida de um crente, chegue tão próximo de um crente a fim de causá-lo dano? Muitas vezes é o próprio Deus que tem que dar uma carta permissiva, porque vê, amados, na vida do crente algo que está habilitando o erro e que está abrindo o caminho para que aquele que vem com vontade de matar, roubar e destruir o possa fazer. Nós vemos, amados, na história de Jó, não que Jó fosse um pecador, mas o princípio é o mesmo. O diabo, amados, precisou de autorização de Deus para poder começar a tocar na vida de Jó. Começou nas periferias, destruindo gado, destruindo suas plantações, acabando com seus filhos que moravam em torno de sua casa. E o propósito dele era chegar cada vez mais perto do próprio Jó. E todas as vezes que ele aniquilava alguma coisa de Jó, de novo ele ia ter com Deus, para poder de novo ter autoridade. Até o ponto em que Deus lhe permitiu tocar em Jó, mas não tirasse a vida de Jó. Deus estava experimentando a fé de Jó. Deus estava mostrando caminhos espirituais para nós crentes que temos a Bíblia hoje para entender, para compreender. E a palavra de Deus diz que o diabo não perdeu tempo, saiu de lá
e começou a tocar imediatamente a Jó. E nós sabemos que Jó ficou num estado terrível de enfermidade, não só física, mas psicológica, emocional, que ele agora, amados, vestido de um pano de saco roto, estava sentado numa beirada de caminho. E, queridos, a Bíblia diz que as suas feridas eram tão profundas, tão purulentas, tão infeccionadas, que, amados, ele coçava aquilo com cacos de telha. Tal era, amados, a profunda chaga que o inimigo, autorizado, podia agora gerar na vida daquele homem. A nossa vida, o nosso emocional, o nosso coração, a nossa alma está, amados, numa luta franca e aberta. Quem é o Senhor? Quem permanecerá no comando? Quem terá o trono supremo? Quem terá a última decisão nas nossas vidas? Deus ou o nosso inimigo, potencializando a nossa carne. Então agora Paulo vai munido de cartas que, queridos, nada, nenhuma lei humana, nenhuma lei de Deus poderia impedir o apóstolo Paulo de sacar crentes de dentro de suas casas e lançá-los em masmorras para morrer, muitos devorados por leões, como espetáculo para o mundo. Eu não quero dar legalidade ao diabo. Que você também, meu querido, minha querida, como marido, como esposa, como filho, como sacerdote do Senhor, como uma namorado, como namorada, noiva, sabe, como amigo, como servo de Deus. Procure, queridos, olhar suas vidas, onde talvez possa existir fragilidades e certos acordos com a carne que estão, amados, gerando um timbre na mão do inimigo. E ele poderá apresentar diante de Deus: eis aqui, ó Deus, o teu servo, a tua serva. Ele timbrou o papel, caiu. E agora eu quero autoridade e autorização, porque, sabe, há agora um caminho aberto para a destruição. Isso é fato, queridos. Isso é fato. Poderíamos estar dizendo aqui: oh, glória a Deus, Deus vai multiplicar, Deus vai te dar, Deus vai te curar, Deus vai fazer tudo isso. Mas o caminho do apóstolo Paulo, rumo a Damasco, mostra o caminho de destruição. Só que não parou aí. Para a glória do Senhor. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que então o apóstolo indo a caminho de Damasco, e em outro momento aqui em Atos, quando ele estava se defendendo diante do rei Agripa, ele contando a história da sua conversão, ele diz assim: e eu, ó rei Agripa, ao meio-dia, no esplendor do sol, me apareceu uma luz muito mais gloriosa, fulgurosa, muito mais brilhante do que o próprio sol, ó rei Agripa. Ao meio-dia, quando eu já estava próximo de Damasco. Sabe, queridos, Deus foi buscar o coração deste homem, que tinha nas mãos do diabo, que tinha sob as vistas do diabo, um potencial enorme para destruir, um potencial enorme para errar, um potencial enorme para fazer e causar destruição. Só que Deus disse: peraí, este vaso é meu, este é um instrumento escolhido meu, esse potencial é meu, eu quero esse potencial para mim. E ao meio-dia, já quando Paulo chegava a Damasco, Jesus aparece para ele e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Hoje Deus olha o potencial do teu coração e diz: ele é meu. Eu quero para mim este louvor, eu quero para mim esse entusiasmo, eu quero para mim essa dedicação. Sabe, amados, eu vou te dizer, e eu sou obrigado a dizer, eu queria estar aqui dizendo para você que Deus vai te abençoar, mas eu vou te falar uma coisa: tem irmãos nesta noite aqui, cujo coração está diante de Deus, e Deus está dizendo: tem potencial de adoração, tem potencial de dedicação, tem potencial de envolvimento, tem exclusividade de propósito, mas estão aplicando isso em outras coisas, e estão esquecendo a minha casa. O Espírito de Deus tem ciúme. O Espírito de Deus
que levou, aleluia, sobre si, sabe, a própria Trindade, aleluia. Eu quero dizer a respeito de Jesus Cristo, mas o Espírito tem a sua contribuição, mas o próprio Cristo que levou sobre si as cargas do nosso pecado, nosso erro, a nossa transgressão, que pagou um alto preço, amados, o fez de bom grado, mas agora o seu coração também cogita, sabe, amados, e muitas vezes, olhando para mim e para você, e eu me incluo nessa, o Senhor me olha com ciúme. Não ciúme de mim, mas ciúme do que eu posso produzir para Ele e tenho produzido para alguém. Eu posso produzir para uma instituição espiritual bendita, mas estou tão somente colocando toda a minha força e energia, toda a minha capacidade geradora, toda a minha força de trabalho, todo o meu poder operário, e eu estou colocando a interesses meus e da minha casa. O Senhor hoje nos convoca, aleluia, para uma conversão de valores. Paulo, com toda a sua dedicação e força, estava indo para Damasco para matar crentes. Sabe como ele voltou? Voltou agora convertido, se escondendo dos perseguidores. O que perseguia, agora é perseguido. E todo o potencial que estava na mão do diabo, agora estava na mão de Deus, aleluia. É isso que Ele quer para as nossas vidas. Lógico que Deus não quer que a gente abandone as nossas coisas. É lógico que Deus não quer que a gente deixe para trás ou tenha meios muros levantados na nossa vida. Sabe, amado, isso é desonra, isso não dá dignidade. Aquilo que a gente começou tem que terminar. A gente tem que ser um trabalhador, a gente tem que buscar formação, a gente tem que se empenhar na vida, a gente tem que levar o pão nosso de cada dia, tem que levar a linguicinha lá para casa para fritar na terça-feira. Só que o mesmo empenho, a mesma gana, a mesma vontade, o mesmo poder operacional que eu tenho para promoções, aumentos salariais, para ser bem visto pelos meus diretores. Eis ali um cara magnífico, vai ali uma mulher cheia de sabedoria, vai ali alguém com muita capacidade. Sabe, amados, Deus assim também quer ter o prazer de dizer: eis aí aquela que está chegando com poder, eis aí aquele que tem um potencial enorme, eis lá aquela que está chegando, que vai realizar grandes obras na minha casa, porque com a mesma gana que faz lá, fará também para mim, diz o Senhor. E para que Paulo pudesse entender isso, a palavra do Senhor diz que ele aparece com uma luz muito maior do que a luz do meio-dia. O sol para o homem, amados, representa a glória humana, que agora o acompanhava, sol a pino, meio-dia, o dia mais claro, a hora mais clara de um dia, que tem um significado espiritual tremendo, o potencial todo de ganho humano aberto. Paulo dizia assim: hoje eu vou trazer umas 500 cabeças, oh glória, vou trazer e vou dar cada chibatada naqueles tontos, vou trazer tudo enfileirado, um atrás do outro, assim, ó, e vou botar aquelas cangas, né, e vão vir tudo assim, ó, e eu vou ficar chutando o traseiro deles. Vai, crente, cadê seu Deus? Vai, Zé, ora agora, jejum agora, cadê seu Deus? E ele ia planejando tudo isso. Como fazer? Olhava para aquelas cartas e dizia: o que poderá me impedir? Sol a pino, meio-dia, dia mais claro. O meu momento, os astros estão a meu favor. Meu signo é? Meu signo é tal. Olha o que meu signo diz hoje. O que você dizer nesse, sabe, potenciamento, tudo, sabe, eu
que uma voz poderosíssima. Queridos, a palavra de Deus diz que aqueles que estavam acompanhando o apóstolo Paulo ouviram a mesma voz, viram a mesma glória, e todos caíram lá em terra. Não está escrito aqui, mas lê lá em Atos 26, você vai ver que Paulo diz, e todos que comigo estavam caíram prostrados em terra. Mas fim da palavra de Deus, fim da conversa tete a tete que Deus teve com o apóstolo Paulo. Só ele levantou, cegado, cego. Os outros levantaram. O que é que aconteceu? Uma voz, um barulho forte, uma luz tremenda. O que aconteceu? Deu pressão alta em todo mundo. Foi pressão alta coletiva. Acontece de vez em quando. 20 pessoas têm a mesma pressão alta, no mesmo instante, apaga tudo, cai, e é uma coisa terrível. Então vamos embora. Sabe, queridos, mas de uma multidão que caiu prostrado, diante daquela luz e daquela voz, só um levantou, e ainda levantou cego. Sabe por quê? Porque agora Deus estava dizendo, todo o potencial que você tinha para fazer alguma coisa, agora você não vai poder mais fazer, porque daqui para frente, o que você tiver que fazer, o que tiver que realizar na tua vida, serei eu o teu baluarte, serei eu o teu norte, serei eu a tua bússola, serei eu o teu conselheiro, serei eu o teu Pai eterno, serei eu a tua fonte de sabedoria, serei eu o teu poder, serei eu a tua autoridade, serei eu os teus olhos. E ele levanta cego. Cego agora, amados, precisando ser levantado por alguém, precisando agora ser levado como uma criança para Damasco. Isso aqui é a verdadeira conversão. Muitos dizem, sabe, amados, e fazem uma ideia errônea da conversão. Sabe, amados, dizem que conversão, e tem medo do conceito da conversão, porque agora eu não vou poder mais fazer nada, porque agora eu vou ser um infeliz, agora eu vou ter que andar de terno, agora eu vou ter que deixar os pelos do sovaco crescer, a mulherada dizendo, porque agora para ser crente eu preciso disso, eu preciso daquilo, não vou poder mais fazer isso, não vou poder fazer aquilo, e agora a TV, e agora os filmes que eu gosto, e agora o clube, e praia, não posso mais pôr biquíni. Sabe, amado, a conversão não é nada disso, porque o apóstolo Paulo estava indo para Damasco, e continuou indo para Damasco. O que mudou foi a companhia, aleluia, que estava ao lado de Paulo. Quando Paulo chegou em Damasco, você pode estar indo para muitos lugares, acompanhado de muita gente, mas se você quiser, só Jesus te basta para chegar. É isso que é conversão, é abandonar necessidades humanas, é abandonar certas carências humanas, é abandonar certos inconformismos com o tempo, porque nada aconteceu, e deixar que Jesus chegue com você no lugar da tua conquista. Damasco continuou sendo para Paulo o lugar da sua conquista, só que agora não era para matar crente, agora era para gerar vida abundante através de Jesus Cristo. Isso é conversão, é mudança de propósito. E o ímpio não muda o seu coração, porque não tem o Espírito de Deus que o convence, mas eu e você temos. E muitas vezes isso nos torna mais devedores do que o ímpio. Porque nós temos o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E muitas vezes, amados, não damos ouvido à voz do nosso Espírito, do Espírito de Deus, do nosso Deus, que nos diz não vá, que nos diz não assista, que nos diz não assine, que nos diz não troque, que nos diz não feche, não abra. Em todo momento, sabe, amados, o desejo dele é que a gente feche os olhos humanos, que a gente feche, simbolizando, amados, sabe, uma atenção para a vida com os olhos espirituais, porque os olhos carnais poderão nos levar por caminhos de mesmice, onde no final nós realizaremos muitas coisas, receberemos louros, receberemos recomendas, receberemos galardões humanos, receberemos reconhecimento. Mas, amados, a palavra de Deus diz que aqueles que ainda não têm Jesus no seu coração estão destituídos da glória de Deus. É Romanos. Abre lá comigo para a gente encerrar.
Abre lá comigo em Romanos. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos pecaram, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu já disse uma vez isso, mas eu vou repetir para a gente só dizer. Sabe, amados, o termo original no grego para glória é merecimento de louvor. Sendo assim, nós poderíamos ler, porque todos pecaram e, portanto, não são capazes de merecer o louvor de Deus. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, amados, nos impede de termos o louvor de Deus. Nós cantamos no início e falamos que Deus nos ama. Não é? Glória a Deus por isso. É um louvor lindo que nos mexe mesmo. Me ama Ele, não é? Me ama, é lindo. Isso nos dá um lugar de segurança tremendo, maravilhoso. Deus me confortou muito ali, um dia duro para mim hoje. Deus me confortou, me visitou ali hoje, com esse louvor. E no final do louvor eu fiquei pensando assim, eu ia falar para o Celso, mas eu fiquei com medo de atrapalhar o louvor, embananar tudo, porque aí eu queria fazer uma mudança. Aí depois que a gente cantou bastante Jesus me ama, eu queria cantar assim: te amo, eu te amo. Não dava, Celso? Te amo. Fica meio esquisito, mas entrava ali, né? Sabe, amados, porque na realidade, quando nós começamos a buscar muito e ocupar muito o nosso coração com aquilo que é humano e glória humana, nós começamos a voltar para esse tempo aqui. E a destituição da glória de Deus é o desmerecimento do louvor de Deus, da aprovação. Então, quando você vai para uma escola, faz uma prova e tira 10, a professora antigamente falava, hoje nem falam mais, mas minha mãe vivia sendo chamada na escola para dizer assim: parabéns, dona Euridice, seu filho levou 10 com louvor. Mas não tinha isso antigamente, irmã? A gente que é das mais antigas, quem é das antigas aqui? Não tinha isso. 5 com louvor, não é, irmão? Ah, você é, que é isso? Isso é do tempo do Reis, irmão, para com isso. Então assim, 10 com louvor. Porque o louvor, na realidade, era a apreciação. Então não era só tirar a nota na prova, ir bem, mostrar conhecimento. Mas sabe, queridos, além do 10, vinha o merecimento, vinha a honra, vinha o louvor. A mamãe saía, né, pulando, né, de alegria. Vamos ficar de pé, queridos. Nessa noite, eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes, porque buscamos muito certas respostas na vida. E é justo a gente buscar resposta. Nós somos humanos. Não é porque nós somos crentes que nós somos ETs. E que não precisamos, vez ou outra, sabe, do alívio de uma boa resposta. Sabe, queridos, todos nós, eu, você, cada um de nós aqui, muitas vezes queremos acordar com uma boa notícia pela manhã. Olha, eu analisei seu exame, olha, a enfermidade acabou. Recebeu um telefonema, olha, você mandou um currículo aqui para a empresa tal. Eu mandei, faz 5 anos. Pois é, surgiu uma vaga para você, poderia comparecer amanhã munido dos seus documentos. Amados, não tem notícia mais gostosa do que uma notícia dessa, né? Toca o telefone, né, do outro lado. Bom, ontem você me pediu em namoro, falei que ia pensar. Tá bom, vai, eu vou aceitar. Oh, delícia. Quando eu tinha 7 anos, foi a primeira vez que eu pedi alguém em namoro. É prematuro, não siga o meu exemplo. A gente tem que fazer aqui. Ser pastor é assim, é um livro aberto. Fazer o quê? Eu tinha 7 anos, me apaixonei. A menina tinha 8.
não fica com ciúme, mas ela era uma loirinha linda, linda, linda. Ela chamava Valéria. Não esqueço, não. Hoje não tem janta. Essa semana é só ovo, irmão. Acabei de assinar a sentença. Mas veio o nome. Fazer o quê? Fazer o quê? Ainda bem que eu estou falando para a igreja, né? Eu estou falando para a igreja. Essa semana é só ovo. Aí eu lembro, queridos, que eu mandei assim um recado para ela no papel. Você quer namorar comigo? Sim, um quadradinho. Não, outro quadradinho. E foi uns 15 amigos levar para ela, porque é assim, namoro de criança, né? Vai aquela tropa e você fica lá escondido. Eu fiquei escondido debaixo de um tanque lá da casa da minha tia. E foi uns 20 minutos mais demorado da minha vida, porque daqui a pouco veio a galera. E vem rindo, você não sabe se eles estão rindo porque vão tirar sarro ou se estão felizes. E querido, eu tenho que contar. Infelizmente ela pôs sim. E ela furou o papel, porque não tinha caneta, ela furou o papelzinho lá no sim. E foi, mas que besta isso, né? Por que eu estou falando isso, né? Coisa chata, é verdade. Mas amados, quantas respostas, na realidade, a gente espera que venha o quadradinho do sim furado. E aí chega o papel e é o não. Chega outro papel, é outro não. A enfermidade ainda está lá, o desemprego ainda não é dessa vez. A promoção, olha, apreciamos demais o teu trabalho, você é um dos colaboradores mais antigos dessa empresa. Mas infelizmente, neste momento, nós não temos uma promoção para você. Sabe, queridos, às vezes a vida nos oferece muito mais nãos do que sims. Mas olha o que o apóstolo Paulo, olha que Deus falou a respeito do apóstolo Paulo. Só eu preciso ler para te encerrar, porque eu quero, amados, que você tenha no teu coração isso. Deus dizendo aqui, lá para aquele homem ungido, já em Damasco, Ananias, ele disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Da mesma forma como você, querido, muitas vezes estamos orando, clamando a Deus: Senhor, tira essa enfermidade, eu não aguento mais. Senhor, muda essa história. Senhor, eu não aguento mais esse deserto financeiro. Para mim, olha, está difícil comer linguiça. Está amarrado. Está difícil, Senhor, andar com essa dor na perna. Está difícil, Senhor, continuar nesse emprego onde eu sou humilhado, onde eu tenho tanta coisa contra a minha vida. Está difícil, Senhor, ir a pé, né, Edneu? Às vezes acabou o dinheiro da condução, tem que ir na caminhada. Mas eu sei que você vai orando. Eu sei que você vai orando. Como eu sei que tem muita gente aqui que entra enferma e continua orando. A gente leu aqui um testemunho lindo de uma mulher que talvez, queridos, pudesse desistir de Deus, irmão Augusto. Mas não chegou nem perto disso. Porque ela disse aqui: eu desisto da minha casa da praia, mas eu não desisto de Deus. Eu desisto do meu carro, eu desisto da minha promoção, eu desisto da minha cura, eu desisto do aumento do meu salário, mas eu não desisto de Deus. Eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, eu vou insistir. E agora eu vou trabalhar para Deus, agora eu vou fazer para o Senhor. E a palavra de Deus diz que até diante de uma rejeição de Ananias, uma resistência, ficou com medo, ia ter que orar pelo apóstolo Paulo, pelo Saulo. Queridos, nem eu nem você chegaria perto daquele homem. O homem era muito grande, muito poderoso na terra, ia fazer mal para mim, para você, se a gente fosse entregar um folhetinho para um homem desse. Mas Ananias resistindo, Deus insistiu.
vai lá, Senhor, mas vai lá, porque agora chegou a hora de eu mudar a bênção, mudar a sorte. Chegou agora a hora de eu constituir. Então, amado, amada, conversão, essa liberdade que você tem de, mesmo chorando, mesmo não tendo, mesmo sendo zombado e zombada, mesmo não alcançando, você continuar servindo a Deus, continuar dando glória a Deus, continuar se santificando, não deixando ninguém nesta terra pôr as suas roupas nos teus pés, sabe, concordando com o erro dos outros. Você não foi chamado, sabe, para não amar, mas você também não foi chamado para concordar com o erro de ninguém, nem com o teu mesmo. E ele disse: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito e tal, e para aqui trouxe autorização para matar e prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Só que antes ele fala assim, ó, ele está orando, e ele está tendo uma visão nesse momento. Nessa oração ele vê um homem entrando, e ele sabe que o nome dele é Ananias, e que este homem em visão está impondo as mãos para que ele recupere a vista. Humilhado, abandonado agora, a sua fama de convertido já tinha chegado lá em Jerusalém. O sumo sacerdote já queria matar agora Paulo, porque aquele que se sentava na mesa de poderosos agora não ia chegar nem perto da porta. Porque ter Jesus, amados, nos priva de muitas coisas, talvez as mais excelentes desta terra, mas o melhor de Deus está por vir, e o porvir é céu, o porvir é glória de Deus, o porvir é vida eterna, e poderá ser, sabe, amados, que mesas hoje, onde eu e você sentemos, poderão fazer com que a gente crie vínculos nesta terra, e não sejamos merecedores do louvor de Deus, e portanto, afasta-te de mim, pois nunca te conheci. Eu não quero ouvir isso. Você não pode querer ouvir isso. As portas do céu, o Senhor dizer: aparta-te de mim, pois não vos conheço. Você já imaginou um crente ouvir isso na porta do céu? Já imaginou um crente chegar agora e diante do portal eterno, as portas se abrirem e Jesus se apresentar? E imediatamente ele fecha a porta atrás de si e dizer: aparta-te de mim, pois que maldito és, nunca vos conheci. E Jesus então disse: este é para mim um instrumento particular de uso meu, e hoje eu vou ensinar ele como ele vai sofrer por mim. Amados, Deus nunca prometeu casa própria, nem carro novo para ninguém. Criou-se uma igreja consumista, dos quais, amados, serão responsáveis por muitos ficarem nesta terra. E eu não tenho medo de dizer isso, porque a promessa de Deus é sofrimento, é luta, é dor, é vencer o cansaço, é ter que trabalhar como o ímpio. E às vezes, amados, sofrer mais que o ímpio. Mas à noite, em vez de pôr o pezão no sofá e ligar o da Atena, é trocar de roupa, tomar um banho rapidinho. Eu vou para a casa do meu Deus adorar. Eu vou para a casa do meu Deus. Eu moro muito longe, é muito caro, é muito difícil. Amado, eu conheço gente que vai a pé para a igreja. Não tem dinheiro para vir, não tem dinheiro para voltar, mas não deixa de estar na casa de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos encerrar. A banda vai tocar, nós temos mais 5 minutinhos. Na fraqueza, Senhor, eis-me aqui.
Quando sou fraco é que sou forte. Repousa sobre mim teu poder. Feche os seus olhos. Seja ministrado por este louvor. Comece a buscar de Deus o fortalecimento. Talvez você precise ficar cego por algumas coisas desta vida, querido. Eis-me aqui, ó Pai. Talvez você esteja esbanjando muita força e energia para coisas deste mundo. Sou fraco é que sou forte. Repousa sobre mim teu poder. Aleluia, aleluia. Eis-me aqui, eu quero te ouvir. Eis-me aqui, eu quero te sentir. Diga isso para Jesus. Eis-me aqui, aleluia. Fraco, se envolva com Deus. Mas eu creio, a tua graça me basta. A tua graça, Senhor, é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada. A tua graça nos basta. Oh, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Usa-me, Senhor. Alabaxaie. Quando sou fraco é que sou forte. Repousa sobre mim teu poder. Eis-me aqui, eu quero te ouvir. Eis-me aqui, eu quero te sentir. Eis-me aqui, aleluia, pobre e fraco, mas eu creio que a tua graça me basta. Senhor, a tua graça nos faz enxergar além dos nossos limites e propósitos. Aleluia. Tudo que eu mais quero, tudo que eu preciso é da tua presença. Recebe mais de Deus. Recebe. Tudo que eu mais quero, aleluia, tudo que eu preciso é da tua presença. Aleluia. Em mim, diga a sua voz. Eis-me aqui. Declara isso, eu quero te ouvir. Eis-me aqui, eu quero te sentir. Eis-me aqui, pobre e fraco, mas eu creio. Eis-me aqui, quero te ouvir, Senhor. Fala, Senhor. Eis-me aqui, é teu Espírito que aviva, que vivifica. Eis-me aqui, pobre e fraco. Começa a declarar que Deus é o seu Senhor. Eu creio. Começa a se envolver mais com Deus. Eu creio. Se envolve mais com Deus. Eis-me aqui. É hora de você se crucificar. Quero te ouvir, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui. Eu quero te sentir. Eis-me aqui, pobre e fraco, mas eu creio, a tua graça me basta, que a tua graça nos basta, Senhor, que a tua graça me basta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses,
capítulo 3, verso 4 diz: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. O apóstolo Paulo está falando comigo e com você. Todos nós aqui, absolutamente, rigorosamente todos nós aqui, temos motivo de sobra para confiar no nosso próprio taco. Temos boa formação, fomos buscar, pagamos o preço. Podemos confiar na força que todos nós temos, mas o apóstolo Paulo diz: ei, se alguém pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as demais coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar mais a Cristo. Tem crente que perde um carro, não vai mais para a igreja. Tem crente que perde um namorado, fica de mal com Deus. Como crentes, muitas vezes estendemos o horário para muitas coisas nesta terra, mas fazemos corpo mole para o Senhor. Dizemos com toda a ênfase diante de Deus: Senhor, abraça a minha causa, porque todos nós aqui oramos assim. Senhor, toma conta da minha vida inteira, abraça a minha família. Senhor, abraça a minha causa, se envolve com os meus negócios. Mas não há contrapartida muitas vezes nenhuma. Dizemos: abraça a minha causa, mas nós não dizemos: eu abraço a tua causa. Agradecemos todos os dias porque Jesus morreu na cruz, mas nós não nos crucificamos, porque temos que nos crucificar. Achamos que a crucificação de Cristo já basta, ela basta para a salvação, mas para a vida eterna precisamos mortificar a nossa carne na cruz diária. Que o Espírito de Deus ponha vida no teu coração. Não vou fazer nenhum apelo. Vai para casa com o teu pensamento ligado nisso. A casa de Deus precisa de você. Muitos projetos parados, irmãos, porque não tem quem faça. Enquanto tem gente que está levando 10 nas costas, e eu louvo a Deus por estes. E eu vou te dizer, tem 10 vezes galardão. Você que está se matando na igreja, recebe 10 vezes galardão na tua vida. Mas não precisava ser tão pesado, irmãos. Não precisava ser. Se envolva mais. Comece a reputar por esterco certas coisas dessa vida. Você vai ver que o ganhar Cristo vai te gerar muito mais. Amém? Pode duvidar, mas eu te amo em Jesus. Amém? E qualquer dia, vai terça-feira para comer uma linguiça em casa. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Vai na paz do Senhor. Amanhã, terceiro dia do curso, como falar melhor em público. Dá uma grande bênção.